Bom dia! Tudo bem com você? Comigo tudo bem. Gente, hoje eu estava procurando uma palavra, né? Orei, pedi para Deus dar uma palavra para que eu conversasse com vocês hoje, né? Visando a cura da alma, né? E não teve jeito, gente. É bem dura essa palavra, tá? É Amós 9:4. E fala, né, da destruição do povo de Israel e também depois disso fala da restauração do reino davídico, né? Então, aqui tem bastante letras em vermelho, que significa que é Deus que tá falando, né? E tem pouquíssimas letras em preto, que é o profeta, né? Então, ali diz eu os buscarei, eu os tirarei dali, e embora se oculte os meus olhos no fundo do mar, ali eu darei ordem à serpente e ela os picará. E se eles forem em cativeiro diante de seus inimigos, ali eu darei ordem à espada e ela os matará. Eu colocarei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Olha só. A palavra de Deus diz que a ira de Deus, ela é por pouco tempo e que ele é um Deus de misericórdia. Como Israel estava pecando, né? E Deus estava bem chateado com Israel, né? Porque Israel estava em pecado. Então, o Senhor falou assim em Amós 9:9, diz assim: Pois eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como o grão é peneirado no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, e os que dizem, o mal não nos alcançará, nem nos impedirá. Então, aqui Deus fala, né, que ele vai, né, naquela época ali, ele ia destruir os pecadores, né, e os pecadores israelitas, né, e aqueles que dizem, não vai alcançar, não, né, a gente, não vai acontecer nada com a gente, né, esses morreriam à espada, né, e ele ia passar esse povo na peneira, né, para separar o bom do ruim. Essa metáfora de peneira, né, é sempre bem usada na Bíblia, né, quando Deus fala que vai sacudir Israel, né, a gente pode ter uma visão de um povo israelita, como também no hebraico, né, se a gente for buscar, né, em livros, né, que falam, né, sobre a Torá, a escrita, a falada, né, a Torá revelada, né, que é o terceiro tipo, né, Israel também se refere à nossa alma, né, que é o povo dele, né, na realidade não é a nossa carne, né, é a nossa alma. Então, às vezes, Deus sacode a gente, né, nos sacode para ver o que tem dentro da gente, né, se tem só coisa ruim, né, ou se tem algo de bom. Porque a gente às vezes pensa, mas será que isso é verdade, né? Eu não, sei lá, não acredito muito, né? Que às vezes é coisa de religiosidade. Gente, eu aqui não tô falando de religião nenhuma para vocês. Eu tô falando para vocês da Bíblia, né? E de um Deus que eu confesso para vocês que eu sirvo com todo o amor do meu coração e eu creio porque ele é real, tá? E aqui uma das únicas partes que o profeta fala, ele diz assim, e o Senhor Deus dos exércitos é o que toca a terra e ela se derrete. E todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá como uma inundação, e será afogada, como a inundação do Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e fundou a sua tropa na terra, o que chama as águas do mar
e as derrama sobre a face da terra. O Senhor é o seu nome. E depois desse versículo, o Senhor fala assim, em letras vermelhas: não sois vós para mim como os filhos dos etíopes? Ó filhos de Israel, ele está perguntando. Diz o Senhor: não tirei eu Israel da terra do Egito? E os filisteus de Caftor? E os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu os destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei completamente a casa de Jacó, assim diz o Senhor, né? E depois vem aquela outra parte que eu li anteriormente, né? Pois eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como o grão é peneirado no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem o mal não nos alcançará, nem nos impedirá. Então, aqui a gente consegue perceber a magnitude do poder do Eterno, né? A gente vê ele aqui, quando fala sobre a natureza, é uma das formas que a Bíblia ela tenta nos mostrar da nossa visão humana, né? Porque a gente é criatura, nós não temos poder de mudar a natureza, né? A não ser de destruir ela, mas assim, de fazer chover, de fazer o mar se levantar, de fazer o mar recuar, de fazer fogo cair do céu, de fazer a terra tremer. Nós não temos esse poder. Esse poder quem tem é Deus, né? Então aqui a Amós está falando desse poder, né, que o Eterno tem de fazer o que ele bem entende, né? E que ele se ira com os nossos pecados, né? Quando a gente não age de acordo com a vontade dele. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, ler a Bíblia, entender a palavra de Deus, entender o que Deus quer de nós, para que a gente não fique pecando e usando como desculpa o arrependimento, né? Porque não adianta, né? Eu não estou dizendo que você vai morrer, né? Que vai vir uma espada e vai te matar, não é isso. Mas Deus, ele sacode o povo dele, né? E se a gente for pensar, né, o que é uma doença que a gente possa ter na nossa mente, né? É uma sacudida, uma crise de pânico é uma sacudida, você fica desesperado, você não sabe para onde correr, né? Você não sabe o que está acontecendo com você, é fora do teu controle, né? E aí você começa a pensar, poxa, por que isso está acontecendo comigo? Às vezes a gente precisa de que algo nos aconteça para que a gente reflita, porque a gente está numa rotina tão frenética, fazendo tanta coisa, e acaba não percebendo onde a gente erra, onde a gente cai, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Poderia dizer em outras palavras, o que nos faz bem, o que nos faz mal, porque o que agrada a Deus nos faz bem. O que não agrada a Ele nos faz mal, porque nosso Pai nos ama, não quer que a gente passe por nenhum aperto, né? Então, depois disso tudo, né? Aí Deus vai falar da restauração do reino davídico, em sequência, no versículo 11. Naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi e fecharei as suas brechas e levantarei as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que eles possuam o restante de Edom e todos os pagãos que são chamados pelo meu nome. E todos os pagãos que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o lavrador alcançará o cefeiro e o que pisa uvas ao que lança a semente. E aos montes derramarão vinho doce, e todas as colinas derreterão. E eu farei voltar ao cativeiro o meu povo de Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Eles farão pomares, e lhe comerão fruto. E eu os plantarei em sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. Então aqui, o que Deus fez? Deus falou que ia fazer uma limpeza, né? Ia tirar os que não, as pessoas que
né, estavam pecando, não sei quais os tipos de pecado, mas um dos pecados piores para Deus é a idolatria, né? É o que você coloca, não é só você pegar uma estátua e adorar a estátua, não é isso. É tudo o que você prefere no lugar de Deus. É tudo que tá, Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Então tudo que está antes de Deus é idolatria, né? Então a gente tem que prestar atenção, né? E não deixar nada na frente de Deus. Por quê? Porque é a nossa base, né? A gente tem que estar firmado na rocha, né? Se a gente firmar a nossa casa na areia, vem a onda e destrói. Mas se tiver na rocha, ela não vai se acabar, né? Então, aqui Deus fala também que a ira dele não vai durar para sempre. Ele só vai limpar, tirar o que é ruim e vai ficar os bons. E também fala aqui dos gentios, né? Que gentios é o termo que eles usavam para pessoa que não era do povo de Israel, né? Então, que os gentios, pagãos, né? E todos os pagãos que são chamados pelo meu nome. Então, aqui a gente vê que a gente tá vivendo agora, né? Nós não somos, né, o povo, nós não viemos de Israel, nós somos gentios, mas nós somos chamados filhos de Deus, né? Né? A gente tem a nossa fé, né? Pode ver, tem pessoas que não têm, mas a maioria das pessoas hoje já tem a sua fé, né? Então Deus, além de preservar, né, os bons, né, as pessoas boas de Israel, ele ainda vai preservar as pessoas boas que não conheciam a Deus, né? Os gentios, né? Os pagãos já falam assim, né? E hoje em dia a gente já consegue ver essas coisas, né? E aqui fala, né, que eles vão plantar o vinho, vão colher o fruto, né? Vão plantar uva, perdão, vão colher a uva, né? Vão produzir o vinho, vão beber do vinho, né? Aqui não vejam como um sentido figurado da coisa. Vocês podem ver que quando a gente fala na Bíblia de plantação e de colheita, é muitas vezes o que a gente planta, né? E o que a gente planta é com as nossas ações, com as nossas atitudes, né? E o que a gente colhe, que são as consequências das nossas atitudes. Então, como eu já disse para vocês e falo novamente, nós somos resultados das nossas atitudes. Se a nossa vida tá perfeita, legal, continue fazendo ela ser perfeita. Se ela é perfeita e você não prejudica ninguém, continue fazendo o que você está fazendo. Agora, se você está tendo frutos maus, você tem que observar o que você está plantando e aonde você está plantando, né? Porque aqui Deus prospera, né? Não estou falando de dinheiro, eu estou falando que prosperidade é não sentir falta de nada. Isso é prosperidade. É você não ter necessidade de nada. Você ser feliz, ser completo, né? A gente não tem um buraco dentro de você almejando, né? Colocando coisas, às vezes comida, às vezes compras, às vezes, né? Consumindo séries que deixa a gente pior ainda, né? Que impede a gente de estar fazendo coisas, né? De estudar, de trabalhar, né? Então, assim, a gente acaba sendo consumido por essas coisas ruins. Então, a gente tem que ver, prestar bastante atenção no que a gente está plantando. Porque dependente do que a gente plantar, né, a gente vai fazer a colheita depois, né? E aqui Deus deixa bem claro, né, que ele vai chacoalhar o povo de Israel, né, para peneirar, e não vai cair um só, né? Os que forem ruins iriam morrer à espada, e os que forem bons iriam permanecer e iriam ser salvos, e iriam ser prósperos, né? No sentido de não sentir falta de nada, né? Que Deus abençoe eles em todo o processo. Então, a gente vê que o nosso Deus, além de grandioso, além de misericordioso, ele nos ama, entende? Ele pode fazer o que ele quiser conosco. Ele podia matar toda a humanidade, mas ele não faz porque ele nos ama. E ele quer nos ensinar. Então, quando a gente se sente chacoalhado por alguma coisa, vamos observar e ver o que Deus está querendo nos dizer com aquilo.
será que as nossas atitudes estão corretas? Né? Será que não estão? Fica aí a reflexão para vocês. Gente, que Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia.